irmãos e amigos, não é do tempo de muitas pessoas, mas é do meu tempo. Haviam alguns programas de auditório na televisão onde havia uma brincadeira interessante. As pessoas colocavam uma criança ou alguém numa cabine e quem liderava o programa fazia uma brincadeira de troca de presentes ou de brinquedos. Aí a pessoa perguntava assim: você quer trocar uma televisão por um brinquedinho qualquer? A pessoa falava: quero. Aí trocava. Você quer trocar alguma coisa que era muito grandiosa, cara? A pessoa: não quero. E assim as pessoas riam bastante quando as pessoas, não sabendo o valor das trocas, elas escolhiam sim ou não, e aí era o motivo da brincadeira. Agora, eu quero pegar essa ideia aqui e falar o seguinte: há muitos anos, Deus tem te perguntado, a você mesmo, a mim, cada um de nós: você quer trocar a infelicidade pela minha felicidade? E você, sem saber, talvez de olhos vendados espirituais, você fala assim: não, Senhor. Você diz assim: Senhor, eu não quero. E sem saber, você cada vez mais se aprofunda num tipo de vida que não é aquela a qual Deus preparou para cada um de nós. Mas nessa noite, Deus quer mudar isso. Nessa noite, Deus quer abrir os nossos olhos e o nosso ouvido espiritual, para que cada um de nós, eu e você, possamos, sem nenhum tipo de dificuldade, escolher, optar e trocar a nossa tristeza pessoal pela alegria e pela bênção do Senhor. Vem aqui comigo, por favor, meu irmão, minha irmã, vem aqui comigo para o texto da palavra de Deus, em Isaías 61, verso 3. O texto da palavra de Deus fala assim para mim e para você, em Isaías capítulo 61, apenas a primeira parte do verso de número 3, ela reflete essa condição e essa possibilidade profunda, maravilhosa, de que todos nós podemos trocar aquilo que nos machuca, que nos faz mal, pela bênção do nosso Deus. Isaías 61, verso 3, a primeira parte fala assim: para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Amém. Eu creio que a tua primeira postura nessa noite diante do Senhor é que você pode escolher, que eu e você nascemos para ser pessoas livres, e ainda que nós estejamos talvez enredados, talvez acorrentados, talvez presos por uma condição mental, emocional, espiritual, sem a condição de dar assim o nosso rompimento com a vida, eu creio que você pode, meu amigo, meu irmão, fazer mais, escolher mais. E segundo o que a Bíblia aqui nos fala, você pode trocar a sua tristeza pela alegria. Por isso que o profeta Isaías fala aqui para nós que nós podemos, e que ele, de uma profética, ele vê a possibilidade minha e sua de nós mudarmos o horizonte, a atmosfera, o clima, a situação na qual nos encontramos, trocando tudo aquilo que dentro de nós é mal e colocando tudo aquilo que dentro do coração de Deus está sendo derramado em nossa vida. Por isso, se você crê em Cristo nessa noite, deixe o choro
e receba uma coroa de alegria. Deus quer que você pare de chorar. Ele está desejoso que todos nós, mesmo na pior circunstância, deixemos de chorar e venhamos a receber a coroa de alegria, de bênção com o nosso Deus. Eu sei que também sou um ser humano e também de vez em quando passo pela reversa da vida. Eu sei que o nosso coração às vezes fica em pedaços, e é possível que o teu coração nessa noite esteja aí em pedaços. Você pode estar sorrindo, pode estar muito bem vestido, pode ser uma pessoa que tenha um salário gordo no final do mês, mas o teu coração está em pedaços. Você olha para a vida e não vê um sentido pelo qual você trabalhar, acordar de manhã, tocar a tua vida. O teu coração, você sabe muito bem, ele está em pedaços. E muitos aqui estão na condição, como estava lá o profeta Jeremias, em Lamentações 3, onde ele faz um texto: ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Há corações nessa noite que estão em pedaços. Talvez houve um confronto do teu coração com os problemas, e esse embate, esse confronto despedaçou o teu coração. Talvez teu coração se encontrou com algum tipo de decepção humana, alguma frustração humana, e aquilo tudo tão grande, tão poderoso, quebrou o teu coração e ele está em pedaços. Daí porque nós choramos, daí porque nós sofremos, daí porque você, ano após ano, está nessa condição de perda, de choro, de lágrima. Mas ouça bem, se você nessa noite está desejoso de mudar a tua vida, e eu sei que você veio aqui em função disso, senão você não viria. Você está aqui conosco porque você quer mudança na tua vida. E eu creio, meu irmão e minha irmã, amiga e amiga, que é possível, porque eu vou te falar assim para nós, deixarmos o choro e recebermos uma coroa de alegria e de bênção. Muitos aqui já conheceram, talvez pela mídia e não pela Bíblia, mas já conheceram a história da rainha Esther. A rainha Esther, antes de ser rainha, foi uma pequena judia, uma jovenzinha que vivia ali sob o poder da Pérsia. E a Bíblia conta que o rei, o grande rei da Pérsia, ele tinha uma linda esposa chamada Vasti. Mas um dia, como rei, numa grande festa, o rei convocou a sua rainha para se aproximar da onde estava. Mas Vasti, por uma questão de postura humana, não quis obedecer a ordem do rei, e por conta disso eles se divorciaram. Então o rei mandou que fossem chamadas muitas virgens da sua região que ele dominava, para que ele pudesse então conhecê-las e escolher a sua nova esposa. E a Bíblia diz que Esther, depois que ela submeteu ao chamado do rei, ela foi obediente às palavras das pessoas que a levaram ao poder daquele rei. Ela se submeteu à ordem do rei. E a Bíblia diz que porque aquela jovenzinha tão simples, talvez assim tem uma condição pessoal humana de fazer a obra de Deus, mas ela entendeu que a obediência caminhava na bênção de Deus. E olha só o que a palavra do Senhor em Esther 2,17. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Há muitas pessoas hoje que querem uma coroa, mas não querem
querem a obediência, que querem o sucesso, mas não querem a submissão. Há muitas pessoas que querem assim ser celebridades, mas não querem caminhar na humildade com o Senhor. Esther nos mostra aqui que se você quer trocar o choro pela coroa de alegria, o primeiro caminho a fazer, o primeiro passo a tomar é a sua obediência. Quando você entender e obedecer a palavra de Deus e entregar o seu coração a Jesus, pode crer, Deus vai trocar a tua vida miserável, a minha vida sem a bênção de Deus. Ele vai poder mudar o nosso panorama espiritual e nos dar a graça dele, uma coroa de alegria, uma felicidade imensa, sem fim, com a graça e com a bênção de nosso Deus. Segundo lugar, você deve trocar, meu amigo, meu irmão, a tristeza pela alegria, porque Deus quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer que você passe também perfume no lugar, em substituição à sua lágrima. Agora, quando nós pensamos em lágrima, quando pensamos em choro, vem aqui uma pergunta: aonde está e aonde estão as suas lágrimas? A Bíblia fala no texto de Salmo 6:6 o seguinte: estou cansado de chorar, todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. E quando o salmista fala isso, ele revela que para muitos de nós aqui, a tua lágrima, o teu choro, está em primeiro lugar na cama, que deveria ser um lugar de descanso. Todos nós, meus irmãos, trabalhamos, estudamos, quando chegamos de noite, queremos descansar, e deitamos na cama ali, muito confortavelmente, e pensamos em dormir, em descansar na bênção de Deus. Mas muitos aqui presentes não têm tido a experiência desse descanso, dessa paz, dessa bênção, porque estão transformando a sua cama, os seus lençóis encharcados de lágrimas. Você, amigo, você, irmão, não pode mais viver transformando a sua cama, que deveria ser um lugar de descanso, de paz, em um lugar de tormenta, de choro e de lágrima. Mas também há outro lugar aqui, que muitas pessoas estão colocando a sua lágrima. Ele fala assim: o meu choro encharca o travesseiro. Nosso travesseiro, de um modo simbólico, ele sempre é chamado de a nossa consciência. Todos nós, quando colocamos a cabeça no travesseiro, pensamos melhor, agimos depois melhor. Mas para muitas pessoas, o travesseiro não é mais uma consciência tranquila, uma consciência de paz. Para muitos que estão aqui nessa noite, o travesseiro lá na tua cama se transformou num lugar do choro. Você tem encharcado o teu travesseiro de lágrima, e em lugar da consciência, em lugar da paz e da bênção, o que você verifica e entende é que lá na cama e no travesseiro, a lágrima e a choro. Você não pode, meu irmão, você não pode, meu amigo, continuar nessa condição. O Senhor diz: você quer trocar a infelicidade pela minha felicidade? Será que você vai responder que não? Será que você vai continuar nessa tua perspectiva, nesse teu horizontezinho medíocre, bem pequeno, bem chato? Ou você vai dar um salto de fé e vai colocar em lugar da sua lágrima, vai passar em tua vida humana e espiritual o perfume que vem de nosso Deus? A Bíblia fala que um perfume muito bem feito, ele é como se fosse um grande amigo para nós. Lá em Provérbios fala assim:
Como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. E eu sei que muitos aqui têm colocado alguns perfumes, entre aspas, pessoais em sua vida. Você fala assim: o dinheiro é um grande amigo meu. Aí você trabalha, você estuda, você se gradua, você vai adiante, você acorda cedo, dorme tarde. Como diz a Bíblia, come o pão de dores. Mas aquele amigo, entre aspas, que era o dinheiro, em vez de ser um perfume de bênção para você, ele se transforma numa espécie de veneno, de problema. Muitos aqui também estão achando que o perfume que deve passar são as grandes amizades. Eu sou amigo de tal pessoa, eu sou amigo de uma pessoa que nesse mundo aqui é eminente, é alguém que tem um grande título, é uma pessoa que tem muita influência no mundo. Aí você fala assim: não, eu realmente, se eu conquistar a amizade daquela pessoa, eu vou estar muito bem. Mas aí você espera daquela pessoa que ela possa te dar algum tipo de benesse, te dar algum tipo de favor, te acompanhar em alguma situação. E quando você espera que aquele amigo, que para você é uma espécie de perfume, venha para você e te ajude, aquela pessoa esquece de você. Aquela pessoa nem liga mais para você, e você é mais um na multidão para ele ou para ela. Mas ouça, nessa noite, eu quero te apresentar um amigo que não é amigo humano, um amigo que não é uma pessoa humana, alguém que não pode ser tratado por números como dinheiro, ou como alguém que está por trás de algum poder humano nesse mundo. Jesus, e somente Jesus, é o teu maior e melhor amigo. Jesus Cristo é aquele que é a pessoa que nos perfuma por dentro e por fora. Jesus é aquele, meu amigo, meu irmão, que quando vem sobre nós podemos estar até chorando ou sofrendo, mas há um bálsamo de Cristo dentro de nós. Ele vem e arranca de nós o sofrimento, a dor, aquela coisa que vai assim nos pisando. Cristo vem e tira de nós aquele peso, aquele gosto amargo da boca, e põe em nossa vida a bênção dele, a graça dele, a vida que somente vem do Senhor. Porque eu quero realmente desafiar você a enxugar a tua lágrima e a passar o teu melhor perfume, que é o Senhor Jesus. Agora, em último lugar, quando Deus fala para você e para mim trocarmos a nossa tristeza pela alegria, Deus fala aqui para nós que Deus quer nos dar, em vez de um luto, Ele quer nos vestir com uma roupa de festa. E eu sei também que muitos aqui podem afirmar para si mesmos e para Deus que algo morreu em seu coração. Você olha para você e diz: Deus, alguma coisa dentro de mim está morrendo. Você vai trabalhar, mas aquele ânimo que você tinha há 10 anos atrás foi embora. Você chega em casa do trabalho, e quando chega, não chega mais como chegava há um ano atrás. Você almoça, você janta, você vai tocando a tua vida e parece que alguma coisa dentro de tua alma, lá dentro, morreu. Não existe mais aquela alegria, aquele contentamento, aquela paz do espírito, aquela vitalidade que só Deus pode dar. E nós somos, meus irmãos, muitos de nós estamos aqui na condição que descreve o profeta Joel, no capítulo 1, verso 10. Ele fala assim: o escândalo
estão arrasados. A terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, e as parreiras e as oliveiras secaram. Ou seja, ele diz aqui que há 3 coisas que morreram no tempo dele, e para muitos de nós hoje ainda. Ele fala dos cereais, do pão, por exemplo. E eu sei que para muitos aqui, a palavra de Deus, que é o pão da vida, já morreu isso tudo. Você há quantos anos não para abrir a Bíblia de manhã cedo e pedir a orientação de Deus para a tua vida? Há quanto tempo você não ouve a palavra do Senhor? Quando você vai fazer qualquer tipo de decisão, há quantos anos você não fala assim: Senhor Deus, o que é que eu tenho que fazer mediante o que eu vou ouvir aqui na tua palavra? A palavra de Deus, o pão da vida, já morreu no teu coração. Também para muitos aqui, como diz o texto, as parreiras foram já destruídas e secaram. E as parreiras produzem uvas. E uva, no contexto judaico, significava a vida, que lembrava o sangue. A vida assim feliz. A vida sem o estresse. A vida em termos de vitalidade humana. De você acordar olhando para frente, indo adiante, fazendo a palavra de Deus. Para muitos aqui, essa vida já acabou. A barreira já secou. E você, de um modo constrangido, tímido às vezes, sem condição de avançar, você vai ser empurrado pela vida como se fosse um indigente humano. Para muitos o sangue, a vitalidade já foi embora. E como diz o texto, em terceiro lugar, as oliveiras também já foram embora. E as oliveiras produziam, no tempo lá profético, o material para eles poderem ungir os homens de Deus para fazer a obra de Deus. Sabia? Quando você nasceu, Deus falou de você: esse será um homem meu, um profeta, um pastor, um missionário, um homem do Senhor. Quando você nasceu, Deus pensou o que pensou aqui sobre o André essa noite, que o André, essa criança tão linda, será um grande homem de Deus. Ele pensou também em relação a você. Você menina, você jovem adolescente, Deus pensou que nós seríamos homens ungidos do Senhor. Mas aí o tempo passou, os problemas vieram, você escorregou, pisou na bola, tropeçou, pegou, e aquela missão que Deus queria derramar sobre a tua vida, aquela condição de você e eu sermos tremendamente usados pelo Senhor, ela acabou, ela secou. E você está morto em termos ministeriais, em termos pessoais e em termos espirituais. O pão foi embora, o vinho foi embora, e a unção de Deus, o óleo santo do Senhor foi embora. Mas ouça aqui, essa mensagem não vai terminar com luto, porque a proposta de Deus é nos dar uma roupa de festa. Eu sei que as mulheres gostam muito de roupa, né? Lá em casa é assim. A Guiné, quando fica assim, alguns meses sem comprar uma roupa, ela entra em desespero. E eu sei que é assim com as mulheres. Mas o nosso Deus, Ele está desejoso de pegar o teu luto, o teu tempo de problemas, dificuldades, de choro, juntar tudo isso, jogar no lixo, e em troca de trazer uma roupa limpinha, maravilhosa, feita especialmente para a festa, para a honra e para a glória de nosso Deus.
Será que você quer essa roupa? Será que você quer trocar o teu luto pela roupa de festa? Há uma condição. Meu irmão, meu amigo, há uma condição para Deus trocar o teu luto pela alegria, pela festa e pela bênção do Senhor. E a condição está aqui em Lucas 15, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Para você entrar nessa festa com a roupa do Senhor, você precisa de morto reviver, de perdido ser achado. Por isso, eu quero que você agora feche os seus olhos e comigo ore e peça a bênção de nosso Deus. Ele tem te proposto o seguinte: você quer trocar a tristeza pela alegria? Ele te pergunta isso. Meu filho, você quer trocar a tristeza pela alegria? Quer trocar o choro pela coroa de alegria, de felicidade? Você quer enxugar as suas lágrimas e passar no lugar da lágrima o perfume que vem de Jesus Cristo? Você quer sair do luto e participar com uma roupa especial da festa do Senhor? Isso é possível. É possível se você quiser. Se você quiser trocar a sua condição ruim, perdida, sem vida, Deus vai fazer isso. Por isso, da onde você está agora, na condição em que você se encontra nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos. Vamos falar agora com o Senhor. Eu vou orar por você nesse momento. Deus e Pai, na Tua presença nós nos encontramos, Senhor. E eu sei, Pai Santo, que há tanto tempo o Senhor tem dito para muitos aqui: meu filho, você não quer trocar a tua infelicidade pela felicidade que eu posso te dar. Mas muitos aqui, ó Deus, sem saber, sem conhecer o Senhor, tem respondido não, tem dito não, tem falado não. Mas nessa noite, Senhor, as coisas mudaram. Nessa noite, Deus Santo, o Senhor tirou a pena dos olhos de muitos aqui, arrancou o tufo que estava no ouvido de muitos e deu para muitos aqui a tua visão, o teu ouvido. Por isso, Pai, eu oro para que este e esta possam entregar o seu coração ao Senhor Jesus, possam tomar uma decisão radical, transformadora ao teu lado. E agora, amigo, ora comigo assim, bem baixinho, repita essa oração para Jesus Cristo. Diga assim para Ele: Senhor Jesus, eu troco o meu choro pela coroa de alegria. Senhor Jesus, eu troco a minha lágrima pelo teu perfume. Senhor Jesus, eu troco o meu luto pela roupa de festa que o Senhor me dá. E entrego a minha vida nessa hora para o
teu nome, Senhor, que eu oro.